E o atacante Vitinho já realizou exames médicos e está muito próximo de ser confirmado como o mais novo reforço do Corinthians. Corinthians corre contra o tempo para arrumar quase 34 milhões de reais, pagar o Santos Laguna e evitar o transfer ban pela contratação do zagueiro Félix Torres. E o Corinthians não perdeu tempo. Após o apito final do jogo que garantimos a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, muitas provocações ao rival e ainda um conteúdo épico deve surgir nos próximos dias. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre grandes provocações ao rival que o Corinthians fez após garantir vaga para as quartas de final da Copa do Brasil na casa deles. Corinthians e Palmeiras fizeram 2 jogos decisivos das oitavas de final da Copa do Brasil. 2 partidas, começando a primeira na nossa casa em que nós vencemos por 1-0 e a segunda na casa deles que nós vencemos por 2-0. Soma dos 2 placares, 3-0 para nós e nós estamos nas quartas de final da competição nacional. E absolutamente que após o apito final começaram as várias provocações que o Corinthians fez ao rival, dentre as principais, uma publicação que o Corinthians colocou em parceria com a Shop Timão, dizendo: nem chegou o Dia dos Pais e o porquinho já passou na Shop Timão para garantir o seu presente. Muitos conteúdos foram disparados ainda na madrugada já de quinta-feira, 7 de agosto. Na manhã do dia 7 de agosto teve o famoso Bom Dia Corinthians, que começou logo após o título do Campeonato Paulista, que nós também ganhamos em cima do rival. Então o Corinthians não perdeu tempo e está provocando ainda o rival. E ainda eu recebi informações que nós teremos um conteúdo de bastidores especial no YouTube, que pode ser juntando com o da primeira vitória por 1-0, que nem tivemos o bastidor no YouTube. Então vamos aguardar que os próximos dias serão de muitas provocações ao rival. Minha opinião quanto a essa provocação, aliás, provocações que o Corinthians está fazendo desde o apito final do Daronco do jogo que garantiu a nossa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil em cima do rival é a seguinte: é a alegria do futebol. Esse é o legal do futebol, é engraçado do futebol. A provocação, aliás, provocações, desde que sejam sadias e tudo mais, o futebol, com o passar do tempo, acabou perdendo essa graça, acabou perdendo toda essa alegria de se fazer brincadeiras. Tem que ser assim mesmo, temos que aproveitar. Da mesma maneira que quando eles foram para o Mundial, eles provocaram, nós também provocamos depois do Campeonato Paulista. Eu vou falar uma coisa para vocês, além de ser uma opinião, que vai ser uma opinião com informação. Eu recebi uma informação de dentro do clube que teremos um bastidores super especial dessa classificação, juntando a primeira vitória que não saiu no YouTube, o bastidor, e também com a segunda vitória, o jogo que garantimos a classificação. Então, muitas postagens já começaram a serem feitas. Tivemos o Bom Dia Corinthians na manhã dessa quinta-feira, 7/8. Também tivemos depois da conquista do Campeonato Paulista. E é isso mesmo, tem que partir para cima. Então, esse conteúdo do YouTube é um conteúdo épico que o Corinthians está preparando. Um bastidor que vai ficar sensacional, vai ficar marcado na história, mais um bastidor, assim como foi do título do Campeonato Paulista, em que tivemos mais de 1 hora de bastidores. Então vamos aguardar, mas é isso mesmo, é a alegria do futebol, e a alegria hoje é nossa, nós classificamos, ganhamos deles na casa deles, e eles estão chorando até agora, reclamando de arbitragem, e é isso aí, temos que aproveitar. E agora, saindo um pouco do lado da festa, da provocação ao rival, vamos falar sobre problema que a diretoria do Corinthians tem alguns dias para resolver. O Corinthians tem poucos dias para arrumar quase 34 milhões e pagar o Santos Laguna da dívida que tem
pela contratação do zagueiro Félix Torres. O Corinthians foi condenado no caso, a Corte Arbitral do Esporte, em pagar cerca de 34 milhões de reais ao Santos Laguna, equipe ao qual o Corinthians contratou o zagueiro Félix Torres no início da temporada passada. Relembrando rapidamente, o Corinthians, aceitando pagar mais de 30 milhões pelo jogador, deu uma entrada de 2 milhões de dólares e combinou o restante do pagamento em 5 parcelas, mas o Corinthians não pagou nenhuma. O Santos Laguna levou a FIFA, o Corinthians foi condenado à FIFA, recorreu na Corte Arbitral do Esporte e, como eu disse, foi condenado nos últimos dias, e agora o Corinthians tem até o dia 11 para pagar cerca de 34 milhões de reais. Negociações começaram, Corinthians tentando parcelar junto à equipe do Santos Laguna, alegando que faltou dinheiro e tudo mais, não foi possível, que também agora está com uma nova diretoria, tenta entrar em acordo com a equipe mexicana, mas o acordo não será garantido, então, na tentativa de parcelar, mas também o Corinthians corre para tentar arrumar esses quase 34 milhões, lembrando que o Corinthians tenta antecipar cerca de 27 milhões de reais da LFU e emprestar também mais 30 milhões da mesma Liga Forte União, que no caso é a empresa detentora dos direitos de transmissões do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians aguarda esse dinheiro, lembrando que também tem mais de 50 milhões da Nike, que está sendo aguardado para esse mês de agosto. Então o Corinthians corre contra o tempo, tenta se virar para pagar e evitar o transfer ban. Se o Corinthians sofrer do transfer ban, não poderá registrar novos reforços. A minha opinião, quanto ao Corinthians correr contra o tempo, está se virando para pagar a dívida pela compra do Félix Torres ao Santos Laguna, é a seguinte: é uma situação, uma realidade muito triste que o nosso Corinthians vive. A falta de condição de honrar com um compromisso financeiro. O Corinthians compra e não consegue pagar. Estamos falando de um zagueiro que hoje está sendo criticado. O Félix Torres está em baixa, hoje podemos considerar a última opção do Dorival Júnior para a defesa. As partidas que ele fez anteriores, ele foi improvisado como lateral direito, foi bem em algumas e não foi bem em outras. Como eu disse, hoje está sendo criticado. O Félix Torres é zagueiro titular da seleção do Equador. Um investimento alto que o Corinthians fez na temporada passada, mas como eu disse, não conseguiu honrar com os compromissos, não conseguiu pagar. E essa situação atrapalha o Corinthians no mercado da bola. Além da questão do Corinthians correr o risco de sofrer o transfer ban, que é a punição que a FIFA impõe a clubes que não pagam, não honram com seus compromissos, o Corinthians ficará impedido de registrar novos reforços. Estamos acompanhando aí a luta para contratações. E além disso, mesmo pagando, fica a questão da credibilidade. De repente, quem que vai ter segurança em fazer uma negociação com o Corinthians parcelado, exemplo, acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, esse tipo de situação só atrapalha. Tomara que o Corinthians consiga se resolver com o Santos Laguna e parcele. Eu acho difícil isso acontecer, mas torço para que aconteça, ou se não, que consigam aí esses quase 34 milhões, pague e o Corinthians não corra esse risco de sofrer o transfer ban. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre atualizações do atacante Vitinho. O Vitinho já realizou exames médicos e está resolvendo os últimos detalhes para ser anunciado como novo reforço do Corinthians. O Corinthians está firme no mercado da bola e o mercado da bola começa a aquecer. Timão que sabemos que tem várias dificuldades para contratações, dentre as principais a questão financeira. Mesmo assim, o Fabinho Soldado vem trabalhando firme desde a abertura, aliás, desde antes da abertura da janela de transferências, para tentar encontrar reforços e, no caso, atender aos pedidos do treinador Dorival Júnior. Muitos nomes já surgiram antes da abertura da janela, depois que a janela abriu, e nas últimas horas o Corinthians passou a negociar com maior intensidade com o atacante Vitinho, 31 anos, que está livre no mercado após deixar o futebol da Arábia Saudita. O Corinthians avançou com o atleta nas últimas horas e já mais avanços aconteceram nessas últimas horas. O jogador esteve no CT Dr. Joaquim Grava, já realizou exames médicos e está aguardando os resultados dos exames e os últimos detalhes burocráticos para ser anunciado
como novo reforço do Corinthians. É isso mesmo, o Vitinho está muito próximo de ser anunciado como novo reforço. Já realizou exames, agora só restam aí alguns detalhes envolvendo a finalização do contrato. A minha opinião quanto ao Vitinho já ter realizado exames médicos é a seguinte: bom, realmente o negócio está fechado. Estamos falando aí de um jogador que já acertou os detalhes com o clube, já fez os exames e agora estamos no aguardo dos resultados, os últimos detalhes do contrato, para que ele possa ser anunciado de forma oficial. Claro, de repente alguma coisa pode acontecer. Sim, no momento que você está assistindo esse vídeo, poderemos de repente já até ter a confirmação do Corinthians de forma oficial, ou de repente alguma informação que algo não deu certo, alguma coisa acabou regredindo as coisas. Mas quando o atleta já chega no nível de realizar exames médicos, é porque realmente as coisas estão bem encaminhadas. Gosto da questão do Vitinho, o Corinthians tem pressa para confirmar esses reforços, além do Vitinho. O Corinthians tenta outros reforços, a negociação com o Vitor Sá, por exemplo, não acabou, não parou, mas tem as dificuldades da equipe do Krasnodar, que o Corinthians precisa entrar em acordo, mas o Vitinho tem tudo para se tornar o primeiro reforço do Dorival no Corinthians. Volto a dizer, gosto do Vitinho, é um jogador que é bom de drible, tem velocidade, parte para cima do adversário, então eu acho interessante. Então estamos aí a faltando poucos detalhes para que o Corinthians confirme ele de forma oficial. Vamos ficar no aguardo e é o que eu sempre digo, quem está torcendo para a vinda do Vitinho, já isso está muito próximo de acontecer. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham das provocações e também o conteúdo épico que o Corinthians está preparando, comemorações aí da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil em cima do rival. E sobre essa questão envolvendo o Félix Torres, será que o Corinthians vai conseguir arrumar esse dinheiro e evitar o transfer ban? E quanto ao Vitinho já estar realizando exames médicos, vocês gostam do Vitinho? Realmente ele vai chegar e vai, no caso, atender as necessidades que o Dorival tem na posição? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!